graças a Deus. Ó, a gente vai terminar todos os divisores pares. A gente vai fazer o estudo, tá certo? Então, eu já coloquei aqui já o conteúdo já para a gente adiantar. Você, por enquanto que eu estou copiando aqui a sua frequência, passando aqui para o meu caderno, você já começa a copiar aí. Eu coloquei o 8, antes a gente parou no 6. Aí eu coloquei a divisão por 8, divisão por 11 e divisão por 12, né? Deixa eu pegar aqui a frequência. Divisão por 10, professor, que 11 é ímpar. Oh, 11 é perdão, outra que a 10. gente vai ver. 11 é ímpar, perfeito. Desculpa. O senhor já copiou, foi tudo? A gente vai precisar de tempo para copiar isso aí. Né? Que o senhor já Eu É pra veio tirar preparado. print? Pra tirar print? Eu não posso Pode tirar ser print, também. pai. Eu tô no computador. E eu não gosto de Ok, tirar eu vou print. tirar. Eu não gosto de te tirar mando, print lá. Taimo. Taimo, eu te mando depois. Beleza, Taimo? Não, dá tempo, dá pra fazer aqui. Nada, O professor vai já vou botar te isso mandar. no, Peraí, no, professor, no ainda vou abrir o Classroom. caderno. Vou sim. Tem calma, professor. Tem calma. Tô com calma. Sim. Eu já tirei o print, então tá de boa. Eu vou tirar um também logo. Ai, preguiçoso. Facilita na sua vida. E tu também, mãe. Tu também tirou. Sim, mas meu Mais caderno tá lá alguém, no pessoal? café. Quer comparar? Mais alguém que não colocou a frequência? Eu não botei, peraí, deixa eu botar. Eu não botei. Coloca aí. Tava muito concentrado mandando a print pro Taiwan. Aí eu não mandei. E eu mandei a print pro Taiwan. Só que eu não mandei minha página, Já, faltou também a Maria Clarice, que eu vou mandar, Monique. Cadê? Pessoal, que interessante. O 4 e o 8 eles têm uma ligação, né? Porque 2 vezes 4 é 8. Aí lá no Isso. 4 os dois últimos algarismos, se eles formarem um número que é divisível por 4, aqui é 3, 8. Isso, 8 é 3, isso. Verdade. Eles são similares. E o 8, ele também, a regra do 8 vai estar dentro da regra do 2, lembra? Porque o 8 não é 2 vezes 4. Aí é só você olhar, ó. Todos os exemplos que eu coloquei aí são números pares, né? Então, se o número é par, ele é divisível por 2. Aí, pelo 4, os dois últimos, você vai olhar para os dois últimos. E o 8 para os três últimos. Que página? A gente está exatamente nessa parte de divisores, a gente está na página 102. Divisão por 8. Só que eu estou pegando assim, estou pegando só os pares, né? A gente foi do 2 para o 4, do 4 para o 6, do 6 para o 8, do 8 para o 10, do 10 para o 12. Aí o 12 eu vou pegar e vou encerrar com o 100. Aí a gente faz questões hoje. O 8 já se torna meio difícil, professor, porque precisa achar os três últimos números. Aí Os eu tenho três que últimos. complicar. Professor, qual é a página do caderno? 102. Ok, obrigado.
Estão perto já? Eu tô no exemplo do 10. Nos exemplos do 10. Opa, tá bem pertinho de terminar. Eu tô no exemplo 2. Certo, não tem problema não, eu espero, viu? Professor, ele é 370, né? 370, é isso. E aí, deu certo? Quase ficar tá nas últimas. Consegui, terminei. O 12 não tem exemplos, né? O 12 não tem... Não dá pra ter exemplos aí. então eu vou colocar em E, azul. professor, aqui no critério de divisibilidade do 12, diz que quando for divisível por 3 e por 4 ao mesmo tempo. Isso porque, tipo, os dois possuem o 12 na tabuada, porque 3 vezes 4 é 12. É, por isso mesmo, 4 vezes 3 É por isso, tá certo. Ó, então faz o seguinte, 24, por exemplo, os dois têm 24 também. ó, eu vou apagar lá em cima e vou colocar o exemplo do 12, certo? Lá em cima, o exemplo aqui que tá faltando. Deixa eu pegar aqui os que eu coloquei. É pra gente fazer a página 122? Não, Caio, a gente Dois? tem que fazer essas anotações dele. Ah, Ó, eu vou tá. colocar aqui, ó. 288, Hum. 144, 360, 120 e 132. São esses exemplos aqui que são divisíveis por 12. Certo? Dos O exemplos melhor, todos. professor, é que a gente pode aplicar outros critérios dentro desse critério. Por exemplo, o de 4. E isso é. Só precisa saber o de 3 para ter certeza absoluta, né? Porque nós ainda não vimos os dos ímpares, aí tem que ter uma concordância entre eles também. A concordância que eu digo é que, de acordo com a do 3, ainda dê certo, que não seja diferente do que prejudicasse meu método. Isso. Verdade. A gente vai estudar divisível por 3. É o primeiro. Depois do 2 é o 3. Assim, ó. Eu acho que já tem alunos já terminando, então deixa eu falar aqui o que acontece. Acabei já, professor. Pronto. Então, ótimo. Ó, presta atenção aqui. A gente ontem fez o primeiro critério de divisibilidade foi o 2, né? Para o número ser divisível por 2, ele precisa ser par. Se ele é par, ele ou vai terminar em 0, em 2, em 4, em 6 ou em 8, certo? Se você não souber quais são os números que são pares,
não tem problema, né? Assim, nessa ordem, 0, 2, 4, 6, 8. Mas você sabe o que é um número par, né? Aí depois a gente foi para o critério do 4. O critério do 4, a gente utilizou a ideia do quê? Dos dois últimos algarismos. A gente pega os dois últimos algarismos e se ele for divisível por 4, aí esses dois, todo número é divisível por 4, certo? Aí depois a gente foi para o critério de quem? Do 6, né? O 6, a gente montou ele como 2 vezes 3. Então, para ser um número para ser Professor, uma divisível. pergunta. No 2 que eu não me lembro direito. No 4 você tem que somá-los. Não, não é somá-los, é só você juntar, né? Juntar os dois últimos da direita. Mas então no 8 vou ter que juntar os três. Aí ainda fica complicado, né? Que são 3 algarismos. Isso, fica um pouco complicado, mas geralmente a gente não faz essa regra não. Por exemplo, pelo 4, pelo 8, a gente vai também assumir pelo 4. A gente meio que utiliza na regra do 8 a regra do 4. Só se for um número muito grande. Professor, minha tela do meu Meet tava preta, ó. Voltou agora. Eu fiquei 1 minuto com a minha tela preta. Tudo bem. Então, ó, e a gente vai saindo, tá? Na verdade, a gente vai sempre testar todos os critérios. No final, a gente utiliza, geralmente, todos os critérios para um número só. Ó, vou te dar um exemplo aqui, ó. O 8, ele se torna difícil porque a gente vai pegar 3 números, certo? Mas o 8, ele é escrito como 2 vezes 4. Então, se o número ele é divisível por 8, ele também tem que ser divisível por 4. Então, o por 4, a gente sabe que a gente pega os dois últimos da direita. Mas se o número é divisível por 8, e eu sei que 8 é 2 vezes 4, ele também é divisível por 2. E o 2, ele é par. Então, se você olhar aqui, ó... Segundo, professor, não entendi direito. Ó, vou falar bem mais devagar. Ó. O 8 é 2 vezes 4, correto? Então, se o número ele é divisível por 8, se dá para dividir o número por 8, ele obrigatoriamente também dá para dividir por 4, porque o 8 é 2 vezes 4. E obrigatoriamente ele também vai ser divisível por 2, certo? Ele pode ser divisível por 4 e por 2 ao mesmo tempo. Então, quando a gente pega aqui, ó, por exemplo, nesse aqui, ó, 1400, se a gente utilizar a regra do 4, não dá certo, porque a regra do 4 é você pegar os dois últimos números da direita. E esses dois últimos números é 0 e 0. Aí não tem condição de dividir 0 e 0 por 4. E aí, o que acontece? A gente vai para o 2. Então, o número é par? É. Então, ele provavelmente ele é divisível tanto por 2, por 4 e também por 8. Mas se você ainda tiver dúvida, você pega os 3 últimos números, que é a regra do 8. 400 é divisível por 8. Entendeu? Certo, então meio que como é um pouco tanto quanto complicado a regra do 8, nós utilizamos outro método para facilitar. Recorre outro método. Então vai ser qual? Então se terminar como par, aí já sei que está correto, que dá certo, né? Isso, pronto. Tá bom? Se você olhar, ó, olha que coincidência. Não é coincidência, na verdade. Ó, todos os números aqui são pares. Então eles são divisíveis por 2. Todos os números aqui, se a gente pegar os dois últimos, ó, com exceção desse aqui, que dá 0 e 0, a gente não sabe. Aqui é o número 0, né? Não dá para saber. Mas, ó, vamos fazer a divisão do 4. Ó. 36 por 4 dá certo. 28 por 4 dá certo. 32 por 4 dá certo. E 44 por 4 também dá certo. Então, se eu pegar os 3, ó, 400 por 8 dá para dividir. 336 por 8 também. 328 por 8 também. 432 por 8 também dá para dividir. E 144 também dá para dividir. Ou seja, 1.400 é divisível por 8, 1.336 é divisível por 8, 8.328 é divisível por 8, 1.432 e assim vai. Tá bom? Então, quando for bem complexo a ideia da técnica da divisão, a gente recorre a outro mais simples. Entenderam? Entendi. Pronto.
Vou pro 10 agora. O 10 é o mais fácil de todo. De todo. O 10, ele não tem ninguém que ganhe dele, não. Ele é o mais fácil. O 10 e o 11 é fácil demais. Quando é que o número é divisível por 10? Quando ele terminar em 0. Terminou em 0, ele é divisível por 10. Aquele 1400 ali, ó, que o senhor pôs no 8, também é divisível por 10. Isso, esse aqui também é divisível por 10. Então, ó, terminou em 0, 40, terminou. Então é divisível por 10. Terminou em 0 aqui, terminou, é divisível por 10. E aqui também, 400 também, e aqui também. Então todo número é divisível por 10. Agora um detalhe, ó. O 10, ele pode ser escrito como 2 vezes 5, não pode? Não chega. O 10 não é 2 vezes 5 não, Caio? Mas Conversa assim, é essa? Eu tô brincando. O que foi... ó. O 10 é 2 vezes 5. Então, eu não sei ainda a regra do 5, mas eu sei a regra do 2. Qual é a regra do 2? O número tem que ser par. 40 é par? sim. Sim. 120, 370, 400, 5.000, certo? 500, se eu tivesse colocado 500. Então, todos esses números aí são pares. Então, a regra do 5 eu não sei ainda, não, a gente não estudou ainda. Mas a regra do 2 a gente sabe, tá bom? A gente não vai precisar recorrer à regra do 10 utilizando o 2. Não tem necessidade. E nem o 5, porque o 10 é o mais fácil. Se terminou com 0, pronto. Né? Vou agora para o 12, pode ser? Ok. O 12, a regra dele é quando ele for divisível por 3 e por 4 ao mesmo tempo. Porque o 12 é 4 vezes 3 ou 3 vezes 4. O 3, assim como o 5 lá do 10, que a gente não viu ainda, a gente não viu a regra, porque são ímpares. Mas o 4 a gente já viu. Como é a regra do 4? A gente pega os dois últimos números. Se ele for divisível por 4, tá tudo bem. Isso. Agora vamos decompor o 4 ainda mais. Se eu não quiser pegar os dois, eu posso pegar o quê? Só o último. E analisar se ele for par, porque o critério do 2, né? O 4 é 2 vezes 2. Então vamos ver aqui, ó. Esse número aqui é par? 288? Sim. Então ele é divisível por 2, também é divisível por 4 e também é divisível por 12. Certo? O 144 é par? Também é. Então ele é divisível por 2, é divisível por 4, porque os dois últimos aqui, ó, dá para dividir por 4. E ele também é divisível por 12. 360 é par e 60 dá para dividir por 4. 120 é par e 20 dá para dividir por 4. 32 é par e 32 dá para dividir por 4. O critério que a gente vai utilizar agora, eu vou apagar, eu vou colocar o por 100, tá bom? E, professor, a Maria Clarissa ela pôs aqui no chat uma pergunta. Pode ser ao contrário? Pronto. O contrário que ela fala como? Assim? Inverter? Ela só diz isso mesmo que eu penso. Pronto, eu acho que a ideia dela é essa. Por exemplo, ó, se o número é divisível por 2, ele também pode ser divisível por 4. Aí a gente tem que analisar direitinho, porque o contrário, a gente não pode decompor o número de trás, da frente para trás, só de trás para frente. Então a gente tem que tomar cuidado quando for inverter essa situação. Tá bom? Ó, o que eu estou dizendo é o seguinte, ó. Porque o 2, ó. É porque assim, eu disse que o 4, eu entendi a pergunta dela, foi uma ótima pergunta. Vamos pegar o 8, ó. O 8 é 4 vezes 2. Né? Aí ela tá trazendo a ideia do seguinte, ó. Será que todo número que é divisível por 4 também é divisível por 8? Será que todo número que é divisível por 2 também é divisível por 8? Aí a gente não pode analisar assim, porque a regra não vai funcionar. A gente pode utilizar a regra assim, se o número é divisível por 8, ele também é por 4 e ele é também por 2, certo? Mas voltando, não dá certo não, porque vai ter um ou outro número que a regra não vai bater, tá bom? Ó, deixa eu pegar aqui um exemplo, ó. Deixa eu pegar aqui um exemplo.
eu ver isso aqui. Deixa eu ver isso aqui, peraí. Deixa eu ver se esse daqui, bem rapidinho aqui, esse aqui dá certo. Mas foi boa a pergunta dela, viu? Mas é sempre melhor a gente pegar aqui o maior para o menor, certo? Deixa eu só ver aqui. Ó, pronto, é isso que eu estou falando mesmo. Que tem números que ele vai quebrar na regra. Esse aqui, o 1400, foi o que a gente viu. Quando a gente aplicou para o 4, a gente pega os dois últimos, a gente vai pegar 0 e dividir por 4. Sempre vai dar para dividir, que não tem nem divisão, né? 0 por 4 dá 0, né? Então, a gente tem que tomar cuidado que algumas regras para o 8, eles não são obedecidas para o 4 e nem para o 2, tá certo? A gente tem que analisar cada uma das regras. Eu não sei se eu consegui responder. Então, para tirar a dúvida, a gente sempre começa assim, pelo maior e faz a decomposição em fatores menores. Tá bom? Os números não dá para decompor dessa maneira, né? Agora, por exemplo, se a pergunta... 400 não dá por 4, né? 1400. Agora, se a pergunta dela for... Se a pergunta dela for o seguinte, professor, já que é divisível por 2, por 4 e por 8, então ele é divisível em qualquer ordem. Então, aí sim, aí a gente pode analisar, a gente pode afirmar, a gente pode dar uma afirmativa verdadeira. Isso aí é correto, né? Neste ponto aí. Porque a gente vê a regra da divisão, né, pelas propriedades, e a gente só faz uma associação, dá no mesmo. Né? Dividir o número por 8 é a mesma coisa de dividir ele por 4, que é a mesma coisa de dividir ele por 2. Tá bom? Ok? Pode passar? Pode. Deixa eu colocar aqui o 100. O 100, ó. O número ele vai ser divisível por 100 quando os dois últimos algarismos, deixa eu apagar o 8 aqui, certo? Quando os dois últimos algarismos à direita terminar em 0 e 0. Ou seja, vai ser 0 e 0 no final. Vamos ver aqui uns exemplos aqui. Exemplo: 200, 400, 500, 600, 200, 700. 400, 8.000, vamos colocar números mais altos. 22.000, 186.000. Pronto. Todos esses números são divisíveis por 10. E também por 100. Porque o 10, o 100 é 10 vezes 10. Professor, 1.400 também. Aquele número que a gente já viu. Tá ali. O 1.400, isso, verdade. Do 8, né? Tá correto. Agora, olha que interessante, ó. O 100, a gente consegue decompor o 100 como 10 vezes 10, certo? E aí, o 10 vezes 10 é 2 vezes 5 vezes 2 vezes 5. Então, o número que é divisível por 100 também é divisível por 10, também é divisível por 5 e também é divisível por 2. Mas aqui, olha o detalhe, ó.
eu tenho 1.400 que está no divisível por 8. E a gente não pode decompor o número 100 utilizando o número 8. Entende? Por isso que eu falei aquilo para a pergunta da Clarice. Você tem que pegar o número maior e decompor em fatores menores. Se você conseguir fazer isso, aqueles números que aparecem, aí eles recebem a regra. Não importa a ordem. Mas aqui, ó, o 1.400, ele é divisível por 10, divisível por 100, só que eu não consigo decompor o 10 e nem o 100 utilizando o 8, não. Entendeu aqui? Como é intrigante. Oi, professor. Sim, eu entendi. Eu não, essa parte agora não. Ó, deixa eu apagar aqui para falar, para dizer o que eu estou querendo dizer. Ó. Falar o que eu estou querendo dizer aqui. Ó. A Clarice, ela fez a pergunta bem interessante. Ela disse o seguinte: eu tenho o divisível por 8. Aí eu sei que o 8 é 2 vezes 4. Aí o que é divisível por 8 é divisível por 4 e é divisível por 2, certo? O que é divisível por 2 é divisível por 4 e divisível por 8, certo? O que é divisível por 4 é divisível por 2 e divisível por 8. Legal, a ordem não altera. Só que ela quer fazer de trás para frente, indo e voltando, sem seguir a ordem, mas a gente tem que tomar cuidado, porque ó, o 100, ele pode ser decomposto como 10 vezes 10. Correto? 10 vezes 10 é 100. E o 10, ele pode ser decomposto em 2 vezes 5. Né? Ó? Então, ó, o número que é divisível por 100, ele é divisível por 10. Ele também é divisível por 5. Ele também é divisível por 2. Certo? Mas por que não pode ser 8? Isso. Só que o 8, ele também segue a regra, porque 1.400... que a gente viu, dá para dividir por 8. Porque os 3 últimos números, o 400, dá para dividir por 8. Mas a gente não consegue decompor ele aqui. Entendeu? Não dá. Mas por que não dá? Por causa dos processos? Não dá pra gente... como é que a gente vai montar 10 utilizando o 8? O 10 vai ser 8 vezes quanto? Não dá. Mas a gente sabe que o 8 também consegue dividir esse número terminado em 1.400. Porque termina em 0 e 0, termina em 0, ele obedece a regra do 100 e obedece a regra do 10. Entendeu? E olha aqui o detalhe, ó. A gente tem que tomar cuidado que aqui apareceu o 5, né? A gente não viu ainda a regra dos ímpares, certo? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes dá certo, dá. Nesse caso aqui, ó, a ordem não vai alterar. É divisível por 8, é divisível por 2, é divisível por 4, é divisível por 4, é divisível por 2, é divisível por 8. Aqui você pode ir sem medo. Agora, aqui, nesse caso aqui, a gente tem que tomar cuidado com esse 5zinho aqui, que aparece, e analisar esse critério. Ó. Embora não tenha o 10 e o 100, não tenha o 8 como decomposição aqui, não dá para botar o 8 para formar esse número, nem o 10 nem o 100, mas o 8, a gente percebeu que o 1.400 termina com 0 e 0. Dá para dividir por 10 e dá para dividir por 100. E também dá para dividir por 8. Porque os 3 últimos números, eles são divisíveis por 8. Ou aqui, seja, ó, é um número aqui e ali que pode, né? Difícil, aqui mas e ali que pode. acontece. Isso. Entendeu? Tudo bem? Então, deixar claro para vocês, para não ter erro nenhum, decomponha o número para fatores menores. Até porque se você decompor o número, você sempre vai formar números menores. O 8, 2 vezes 4. O 6, 2 vezes 3. Sempre quando você decompor, você já tem que formar com números menores. Não tem como você decompor o número com números maiores, não. Né? Tá bom? Melhorou? Aí você vai descendo a escadinha. Imagina, ó, que esses números aqui, ó, deixa eu fazer essa explicação aqui mais para o nosso linguajar. Ó. O 8 é maior do que 4 e o 4 é maior do que 2. Imagina que seja aqui 3 irmãos. Aí o mais velho, o do meio e o caçula. Então, o mais velho, né, ele tecnicamente, ele cuida do meio, né? Aí, e cuida do caçula, o do meio cuida do caçula. E o caçula, ele não cuida, né? Ele é o caçula.
Ele é o caçula, ele não cuida de ninguém, não tem responsabilidade. Então, é como se o 8 mandasse no 4, no 2, o 4 mandasse só no 2, e o 2, ele não manda em ninguém, ele só é mandado. Então, é isso que a gente tem que analisar. Ó. Se o critério funcionar para o 8, aí o 8 vai deixar para o 4 e vai deixar para o 2. Se o critério funcionar por 4, o 4 vai deixar para o 2, tá certo? A gente tem que tomar cuidado assim. A gente sempre pega o número maior. Se funcionou com o maior, funciona com os outros, certo? Mas se funcionar com o menor, não necessariamente vai funcionar com os Então, outros. tipo assim, por exemplo, uma coisa. No 6, se é divisível por 6, precisa ser divisível também por 2 e 3. No 8, mesma coisa. No 8 precisa ser divisível por 4 por 2 e por 4. Deixa eu mudar aqui o 6 aqui. Tu falou o 6, aí vai ser o 3 Mas o e 8 o 2. não, peraí, o 8 não tem essa regra. O 8 diz que precisam ser 3 últimos algarismos formando um número divisível por 8. Certo. Mas se o número, mesmo assim, se o número for divisível por 8, ele também é divisível por 4 e 2, já que 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 4 é 8. Não, 4 vezes 2 é 8. E 4 vezes 4 é 16. Eu tô na potência de novo. Agora lança o teu raciocínio, Time, para agora para o 6, que tu disse. Ó. Se o número é divisível por 6, ele vai ser divisível por 3 e divisível por 2. Agora, se o número for divisível... É que aí tem que ser obrigatoriamente. E isso, obrigatoriamente. Não era obrigatório. E agora vamos analisar aqui, ó. Se ele for divisível por 3, obrigatoriamente ele vai ser divisível por 6 e por 2? Não, porque o 3 aqui, a gente não sabe como é a regra dele, porque ele é ímpar. A gente não viu a regra dele, e a regra dele é totalmente diferente. Tudo bem? Então, aqui é uma coisa, só são números pares. Aqui tem par e ímpar no meio. Então, já bagunça aqui a situação. Entendeu? Melhorou? Melhorou, entendi. Melhorou. Eles têm suas semelhanças, suas diferenças. Agora você pode sempre dizer com toda certeza que se deu para dividir por 6, vai dar por 3 e vai dar por 2. Aí sim, porque você começou do maior para o menor. Agora, se deu para dividir por 3, não necessariamente vai dar por 6 e por 2, não. Certo? Você não pode fazer assim, não. Se deu por 2, não necessariamente vai dar por 3 e por 6, não. A gente não pode afirmar isso aí com certeza, não. Agora, se deu por 6, vai dar por 3, vai dar por 2. Por isso que eu gosto de sempre fazer na ordem, do maior para o menor. Porque dá sempre com qualquer número. Dá sempre certo com qualquer número. Agora, aqui, como eles são todos pares, né, aí dá certo. Se deu por 2, obrigatoriamente dá por 4, dá por 8. Se deu por 4, vai dar por 2, vai dar por 8. E se deu por 8, o maior deles vai dar por 4 e por 2. Mas é porque são todos pares. Tá bom? Melhorou? Sim, então fica mais fácil também saber porque todos são pares. Isso Pronto, pronto. Perfeito. O 3 é ímpar, e pouco um pouco. Eu poderia ter... aula, né? Eu poderia ter economizado minhas palavras e ter dito só isso mesmo que você acabou de falar. Como são todos pares, pronto, a regra prevalece. Mas aqui não. Aqui a regra não prevalece, não. A regra só prevalece se você começar do maior e ir para o menor. Tá bom? E se você inverter, aí já dá errado. Ok? Pronto, a gente analisou todos os números pares. Tá bom? Todos os números pares. Vamos ver aqui algum exercício, ver se a gente consegue mexer aqui com algum exercício que tem aqui no nosso livro. Deixa eu ver que tempo é que eu tenho. Vamos tentar ver algum passo a passo? Ixi, não dá pra... Vamos ver aqui um passo a passo aqui. Vamos pegar um facinho aqui do passo a passo, tá? Não, passo a passo já tá muito lá na frente, não? Como assim lá na frente? Ah, porque... porque tem aquele da página 99. Porque na explicação do livro, ele já envolve todos. Ele mistura todos. O ímpar e o par. O ímpar e o par, já peraí. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui com calma, peraí.
A gente parou na página 99. Vamos gastar aqui o tempinho que a gente tem aqui, nessa questão aqui da página 99, que eu sempre disse que ia fazer e não faço. Essa questão 9. A questão 9 dá para a gente resolver. A 6 não dá ainda. A 7 não dá. A 8 também não dá. Vamos fazer só a 9 mesmo, que ela é pequenininha. Ó. A 9, ele pede assim, ó. Qual dos números é múltiplo de 4 e de 7 ao mesmo tempo? Certo? Aí você vai olhando aqui os números, ó. Tem alternativas. A, B, C, D e E. A gente já pode eliminar aqui. Três alternativas aqui. A gente vai ficar só com duas. A gente vai eliminar, ó, a letra A. A gente vai eliminar a letra A. Não tem como múltiplo de 4 dar 11. Porque... Não tem. 11 é o número ímpar. E o 4 é o número par. Então você elimina o 11, que é a letra A. Já encontrou qual que é? 28. 28, muito bem. Aí, ó, eliminando a D, ó, 23. Ele não vai corresponder ao múltiplo de 4, porque é um número ímpar. E a letra E é 17, muito pior. Eu acho que a 17 não está nem no 7, imagina no 4. Então, ó, vamos escrever aqui os números, os múltiplos do 4, aqui, até um certo ponto, para a gente achar aqui. O 4 começa com 0, né, que é múltiplo de todos os números, né? Aí depois 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Dava para fazer ainda o 32? Dava. Mas por que eu paro aqui no 28? Porque eu vou olhar as alternativas e o maior número é 28. Então não precisa eu fazer 32, 36, 40, não precisa. Porque as alternativas só vão até o 28. O maior número é o 28. Aí deixa eu ir por 7 agora, ó. O 0, né? Terminou, foi a aula. 0, aí 7, 14, 21, 28. Aí se eu quisesse continuar, eu continuaria, não tinha problema nenhum não, mas não tem necessidade, porque a gente sabe que só vai até o 28. Então, a alternativa correta é essa que o Taimon falou mesmo. É a letra C. Por quê? Sim, Porque 28. tanto ele está aqui no 4 como ele está no 7. Ó. Ele pertence simultaneamente ao 4 e ao 7 ao mesmo tempo. Certo? Então, é a letra C. Essa questãozinha aqui... Tipo, essa uma forma, eu acho que talvez, só uma teoria da conspiração minha, mas eu acho que, por exemplo, na maioria dos números, se ele quiser encontrar tipo, um número que é divisível tanto por um, tanto por outro, por exemplo, aí, você pode fazer, você multiplica os dois. O produto dos por dois, exemplo, né? Se você faz 4 vezes 7, dá 28. E tem 28 nas duas tabuadas. Isso, verdade. Outro exemplo, um número, vamos ver, um número que esteja tanto com 2, tanto com 8. Você faz 2 vezes 8 que dá 16. Isso. A gente vai aprender isso aí mais na frente. O que tu tá fazendo 8 e 4, é encontrar o máximo, o máximo múltiplo comum entre eles. O maior múltiplo entre eles. É tipo encontrar determinado número, por exemplo, que ele pede. Se for para encontrar todos, já não dá certo, né? Se for já não dá. Aí seria simples, né? Porque a gente pode ter mais de um, né? Não é assim que a gente aprendeu? Infinitos, praticamente, mas... a gente pode ter mais de um, pode ser 2, pode ser... Nesse caso aqui, até aqui, quando a gente for até o 28, só tem o 28 e o 0. O 0 a gente não conta, porque não está na alternativa. E o 0 já é múltiplo de qualquer número. Então, deixa eu ir, que eu ainda tenho uma aula ainda no 8º ano, tá bom? Tchau, pessoal. Bom final de semana, viu? Tchau, professor. Tchau.